Que a graça e a paz de nosso Deus seja com cada um dos nossos ouvintes. Quem fala convosco aqui é o pastor Daniel Borges Vieira. E estamos dando início hoje um programa A Voz do Pastor. E o meu desejo e único objetivo será sempre falar a vocês sobre o amor de Deus. O que Deus pensa de mim, de você, o que Deus pensa de nós. Que Deus vos abençoe e que você possa ser grandemente abençoado ao ouvir as palavras de promessas que Deus tem para nós e que estão registrados no seu livro sagrado e que são vida e vida eterna para todos aqueles que a buscam e crê. Nós vamos neste momento ouvir uma canção que fala do amor de Deus. Uma canção que fala sobre a grandeza do nosso Deus. E após essa canção nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao versículo 13. Sabe, ninguém nos ama como nosso Deus, ninguém nos cura como nosso Deus, ninguém nos fala como nosso Deus, ninguém sabe, ninguém é lindo como nosso Deus, ninguém perdoa como nosso Deus,
Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13, nós encontramos Deus falando através do seu profeta, e ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você viu que palavra linda que Deus falou aqui através do seu profeta? E o tema de hoje que nós vamos conversar é: o que Deus pensa de vós? O que Deus pensa de nós? Às vezes tem pessoas que, em razão das situações da vida, porque a vida ela muitas vezes nos reserva momentos difíceis, e em razão de acontecimentos que nos machucam muitas vezes, há pessoas que pensam que isso é porque Deus está contra nós. Mas isso é um pensamento errado. É um pensamento errado. A razão do mal, a razão dos problemas, está em consequência das atitudes erradas que as pessoas têm. As atitudes das pessoas é que trazem as situações de tanta calamidade que existe em toda a terra. É semelhante, posso dizer, a alguém que esteja dentro de um quarto e esse quarto está totalmente escuro, mas tem ali uma lâmpada. E a pessoa começa a procurar por algo que ela precisa achar e não liga a lâmpada. O que vai acontecer? Ela vai começar a se machucar, bater nas coisas. E aí ela pode culpar a escuridão em razão de não estar conseguindo encontrar e em razão também de ter se machucado, se batido. E eu pergunto, a culpa é da escuridão? Na verdade, não. A culpa é da própria pessoa que não foi ligar a luz. Porque ligando a luz, automaticamente as trevas vão embora. Assim também, muitas coisas que trazem desgostos, aquilo que machuca, aquilo que tira a paz da alma das pessoas, é a ausência da luz de Deus. Mas não é que a luz não exista. O mundo está vivendo em trevas, não é em razão de não existir luz. O mundo está em trevas porque não buscam a luz. Porque observe que, como eu citei as Escrituras, Deus, Ele pensa bem de nós. Deus, Ele pensa bem de você. Mas, mesmo assim, pensando bem, se eu vejo uma pessoa se afogando na água, eu quero salvar aquela pessoa. Eu jogo para ela alguma coisa para que ela agarre-se. Mas se a pessoa rejeita em agarrar-se naquele objeto, mesmo eu pensando em salvar a pessoa, eu não consigo fazer.
A pessoa rejeitou a salvação. E ninguém poderá dizer que a pessoa morreu porque não foi ajudada. Ela morreu porque rejeitou a ajuda. Assim, meus amados, preciosos ouvintes, é a situação em que o mundo está vivendo. As pessoas estão morrendo sem Deus. As pessoas estão morrendo na escuridão, mas não por falta da luz. A luz está disponível. Porque ele disse aqui, através de Jeremias, os meus pensamentos são pensamentos bons acerca de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Mas veja que no próximo versículo ele diz: então me invocareis, ou seja, me chamareis, e ireis e orareis, e eu vos ouvirei. Então, quando eu sei que os pensamentos de Deus são pensamentos bons acerca de mim, o que eu preciso fazer? Ir a Ele e buscar, então, por essa bênção que Ele tem para me oferecer. Porque, observe você, Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o criador de todas as coisas. Todo o universo, toda a terra, tudo foi criado por Deus. E Deus fez todas as coisas para lhe servir um propósito. Qual o propósito pelo qual Deus fez todas as coisas? Deus fez todas as coisas para que as coisas servissem a nós, os filhos dele, com amor, para que as coisas nos trouxessem paz, nos trouxessem harmonia, nos trouxessem vida. Mas você diz assim, mas não é o que está acontecendo? As coisas estão trazendo morte. No geral, a gente vê as coisas cada vez pior, as pessoas sofrendo mais, as pessoas às vezes sorrindo, mas por dentro delas elas estão totalmente destruídas. Aí então, alguém pode pensar, provavelmente, além de Deus, Deus criou tudo para o bem, mas então o diabo também criou alguma coisa para causar o mal. Por isso que existe o mal. Eu quero lhe afirmar, o diabo, Satanás, não tem poder criativo. Ele não pode criar nada. Opa, alguém pode dizer assim, mas se o diabo não pode criar nada, então o mal que existe foi Deus que criou? Não, de forma alguma. Deus é luz. Não pode haver trevas em Deus. Mas então, por que existe o mal? O mal existe porque o diabo, Satanás, ele pega o bem que Deus criou e perverte, para que aquilo produza o mal. Deus fez o homem para que o homem fizesse o bem. Deus fez o homem para que o homem amasse. Deus fez o homem para que o homem protegesse. Mas o diabo entra na mente do homem e perverte o amor que está ali em ódio. Naturalmente você vê ferramentas que são usadas para o bem, são usadas pela medicina para curar as pessoas, para salvar os doentes. Mas essa mesma ferramenta é usada por outros para criarem armas que matam. Então,
o que nós entendemos em tudo isso? Que Satanás, o diabo, não pode criar. Criar é trazer algo à existência. Algo que nunca existiu, passar a existir. Satanás não pode fazer. Só Deus pode e fez com que do nada as coisas existissem. Mas o diabo está aí trabalhando para pegar aquilo que é bom e transformar aquilo em algo mal. E para fazer isso, ele tem que usar a mente do homem. Aí, amado ouvinte, precioso ouvinte que nos ouve neste momento, aí é onde entra o livre-arbítrio. Porque Deus fez o homem com a liberdade de pensamento e de escolha. Deus não fez o homem como fosse robôs programados a fazer aquilo só que ele programou. Não, Deus fez nós livres. Por quê? Porque Deus, ele quer ser amado pelos seus. Mas ele quer que o amor que nós tenha por ele seja algo voluntário. Então, o homem tendo esta liberdade, ele acaba usando a liberdade para decidir por aquilo que é mal. E ao decidir por aquilo que é mal, o que ele faz? Ele perverte o bem e traz o mal. Então lembre-se que a escuridão, na verdade, ela não existe. A escuridão é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. E quando nós vemos você que está assistindo, e a sua vida tem sido uma vida de tantos problemas, tem sido uma vida de tantas dores, que às vezes você passa a pensar que Deus pensa mal de ti, que Deus não se importa por você. Ao ouvir esta palavra do profeta Jeremias, você vai entender que tudo que está faltando é da sua parte você buscar aquele Deus que pensa bem de você. Há um Deus no céu que te ama. Há um Deus que quer salvar a você. Não só abençoar na vida, Ele quer abençoar, te dar o pão de cada dia, te dar saúde, mas além disso Ele quer te dar uma vida além da morte. Uma vida que não terá fim. Uma vida aonde viveremos toda a eternidade sem nunca mais sentirmos coisas ruins. Porque na outra vida não haverá Satanás lá. Então, queridos, amados ouvintes, assim todo homem, toda mulher, eles foram feitos por Deus para morar no céu. Mas o mal a perdição, o que leva as pessoas, muitos morrerem e irem para o inferno, é em razão da ausência dessa luz. E essa luz não é algo que eu penso ou que eu faço. Essa luz não é uma religião. Essa luz é o próprio Deus. Ele é a totalidade da luz. Então, nós sabendo que Deus pensa bem de nós, nós precisamos ir até Ele. E não importa a situação que este homem esteja, a situação que esta mulher esteja, pode ter praticado coisas horríveis,
e alguém dizer, para esta pessoa não existe mais solução, o amor de Deus não diminui por ninguém. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E quando o pecador se arrepende, é como lemos, Deus pensa bem de nós. Deus pensa boas coisas para o homem, mas o homem precisa usar desta liberdade que Deus deu e decidir por Deus. Não importa o quanto seja pecador esse homem. Deus disse em sua palavra que mesmo, vou ler aqui no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18. Olha só, escuta bem. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda, escuta para você ver. Deus está dizendo assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Tá vendo? São promessas de Deus. Deus pensa bem de nós. Deus pensa bem de você. Deus pensa bem de todos aqueles que o buscam. A condenação não é que Deus quer condenar. A condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam provadas. Mas a Bíblia diz, mas para quem pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, por Deus são feitas em Deus. Então veja, Deus não quer condenar, Deus quer salvar. Mas as pessoas serão condenadas porque as obras delas são más. Então eu encerro a programação dizendo a você, Deus pensa coisas boas de você. E todo o mal que você sofre, toda a situação ruim, é a ausência da luz. E Deus está dizendo assim, venha a mim, busque a mim, e você irá me achar. Que Deus vos abençoe. Foi um grande prazer falar com vocês e vos dizer essa boa notícia. Deus pensa bem de vós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus vos abençoe, amados, preciosos ouvintes.